Eu postei um vídeo aqui falando sobre será que o Jair Bolsonaro tem chances de ser eleito e tal. E aí muita gente vem aqui falar, não, que nós temos que defender ele, que nós temos que apoiá-lo e tal. Eu concordo. Só que uma coisa que eu quero dizer para vocês assim, ó, vocês têm que estar preparados para isso também. Porque muita gente aí não está preparado. Eu vejo muita gente que veio ver meu vídeo e veio me pedir o que, que eu posso estudar para defender o Bolsonaro. Meu Deus do céu. O Google tá aí para isso, a internet tá aí para isso. Eu, em todos os vídeos, boto fontes na descrição. Então, o que, que vocês têm que fazer? Vocês têm que conhecer ele, vocês têm que saber as propostas dele, vocês têm que saber defender ele quando alguém vir falar algo contra ele. Um exemplo, eu dou, por exemplo, esses dias, estava conversando com um rapaz aí e aí entrou o assunto de política. E aí eu falei para ele que eu votaria no Bolsonaro e tal. Daí ele falou que. Primeira coisa que ele falou, que o Bolsonaro foi lá na votação do impeachment e defendeu o Ustra, né? O brilhante Ustra, que eu inclusive fiz um vídeo aqui sobre ele. Vou botar aqui para vocês. Na hora que ele falou isso, eu já tinha todos os argumentos, todas as provas e tal na ponta da língua, e eu falei para ele. Ele não respondeu nada, ele simplesmente ficou quieto, por duas coisas. Ele não sabia do que eu estava falando, porque esses caras só sabem aquela cagadinha ali que é ultra torturadora, só sabe aquilo ali. E outra que ele deve ter ficado em choque, né? Porque de tanta coisa que eu sabia. E outra coisa, depois que eu falei isso, ele disse: porque o Bolsonaro apoiou o Eduardo Cunha na votação também. Daí eu falei: peraí, tu lembra o áudio? Tu lembra o que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro disse: pelos trabalhos bem feitos aqui na Câmara, com relação ao processo de impeachment, parabéns, presidente Eduardo Cunha. Aí eu falei para ele: o que ele apoiou nessa frase aí? Ele não falou nada. Então vocês estão entendendo? Vocês têm que estar preparados, vocês têm que entender o contexto das coisas, você tem que entender o que ele falou, o que ele quis dizer, porque se a gente não estiver preparado, quando a gente chegar na frente desses idiotas aí, que são contra o Bolsonaro por ser, porque eles não têm argumentos contra, aí a gente passa por mais idiotas ainda. Porque tu chegar na frente desses caras e não ter argumento, na boa, é ridículo, porque não ter argumento contra esses comunistas aí é o que mais tem. O mundo inteiro é a nossa prova contra essa gente, entendeu? Então eu falo de novo, vocês têm que estar preparados. Eu vou deixar o link aqui de novo do site do Mentira para mim sobre o Jair Bolsonaro. No meu canal aqui, pesquisem ali, tem um monte de vídeos sobre o Jair, tem sobre Furnas, tem sobre aquela casa dele, suposta casa lá de doação, de milhões de reais. Enfim, tem um monte de informação, vocês têm que estar preparados para esse debate, porque essas pessoas elas só cagam aquelas frases prontas, aquelas frasezinhas que soltam no Facebook, e eles vão compartilhando. Por isso que eu digo aqui que hoje em dia a moral do brasileiro é a moral de Facebook. Eles recebem uma imagem no Facebook com a foto de qualquer pessoa e com uma frase, elas compartilham. Vocês comecem a perceber, às vezes eles pegam. Tem uma coisa que eu tenho raiva, eles pegam uma foto de qualquer pessoa, por exemplo, da Xuxa, e botam uma foto uma frase do Einstein. E aí fica aquela frase ali como se a Xuxa tivesse falado. E eles pegam e compartilham aquela merda. É nesse nível. É nesse nível que as pessoas mantêm a mente delas e o conhecimento delas vem dali. O conhecimento delas vem do Facebook. O Facebook é uma excelente ferramenta para principalmente para nós hoje da política, só que se tu não souber usar, como essa gente não sabe, tu se torna o cara mais alienado e burro do planeta, porque é lixo em cima de lixo. Então, novamente, pesquisem, vejam as propostas deles, entrem, façam como eu fiz, entrem no site da Câmara. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou botar aqui, sobre 3 projetos importantes que ele fez e nenhum passou. Ele tem centenas de projetos que ele manda lá e nenhum passa. Por que não passa? Porque os caras não aprovam. Enfim, façam essas pesquisas, vocês têm que ter argumentos na ponta da língua, porque senão, em 2018, as chances vão ser pequenas, infelizmente. Ele não respondeu nada, ele simplesmente ficou quieto, por duas coisas. Ele não sabia do que eu estava falando, porque esses caras só sabem aquela cagadinha ali que é ultra torturadora, só sabe aquilo ali.
E outra que ele deve ter ficado em choque, né? Porque de tanta coisa que eu sabia. E outra coisa, depois que eu falei isso, ele disse: porque o Bolsonaro apoiou o Eduardo Cunha na votação também. Daí eu falei: peraí, tu lembra o áudio? Tu lembra o que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro disse: pelos trabalhos bem feitos aqui na Câmara, com relação ao processo de impeachment, parabéns, presidente Eduardo Cunha. Aí eu falei para ele: o que ele apoiou nessa frase aí? Ele tem um monte de vídeos sobre o Jair, tem sobre Furnas, tem sobre aquela casa dele, suposta casa lá de doação, de milhões de reais. Enfim, tem um monte de informação, vocês têm que estar preparados para esse debate, porque essas pessoas elas só cagam aquelas frases prontas, aquelas frasezinhas que soltam no Facebook, e eles vão compartilhando. Por isso que eu digo aqui que hoje em dia a moral do brasileiro é a moral de Facebook. Eles recebem uma imagem no Facebook com a foto de qualquer pessoa e com uma frase, elas compartilham. Vocês comecem a perceber, às vezes eles pegam. Tem uma coisa que eu tenho raiva, eles pegam uma foto de qualquer pessoa, conhecer ele, vocês têm que saber as propostas dele, vocês têm que saber defender ele quando alguém vir falar algo contra ele. Um exemplo, eu dou, por exemplo, esses dias, estava conversando com um rapaz aí e aí entrou o assunto de política. E aí eu falei para ele que eu votaria no Bolsonaro e tal. Daí ele falou que, primeira coisa que ele falou, que o Bolsonaro foi lá na votação do impeachment e defendeu o Ustra, né? O brilhante Ustra, que eu inclusive fiz um vídeo aqui sobre ele. Vou botar aqui para vocês. Na hora que ele falou isso, eu já tinha todos os argumentos, todas as provas e tal na ponta da língua, e eu falei para ele. Ele não falou nada. Então vocês estão entendendo? Vocês têm que estar preparados, vocês têm que entender o contexto das coisas, você tem que entender o que ele falou, o que ele quis dizer, porque se a gente não estiver preparado, quando a gente chegar na frente desses idiotas aí, que são contra o Bolsonaro por ser, porque eles não têm argumentos contra, aí a gente passa por mais idiotas ainda. Porque tu chegar na frente desses caras e não ter argumento, na boa, é ridículo, porque não ter argumento contra esses comunistas aí é o que mais tem. O mundo inteiro é a nossa prova contra essa gente, entendeu? Então eu falo de novo, vocês têm que estar preparados. Eu vou deixar o link aqui de novo do site do Mentira Pra Mim sobre o Jair Bolsonaro. No meu canal aqui, pesquisem. Eu postei um vídeo aqui falando sobre será que o Jair Bolsonaro tem chances de ser eleito e tal. E aí muita gente vem aqui falar, não, que nós temos que defender ele, que nós temos que apoiá-lo e tal. Eu concordo. Só que uma coisa que eu quero dizer para vocês assim, vocês têm que estar preparados para isso também. Porque muita gente aí não está preparado. Eu vejo muita gente que veio ver meu vídeo e veio me pedir o que eu posso estudar para defender o Bolsonaro. Meu Deus do céu. O Google tá aí para isso, a internet tá aí para isso. Eu em todos os vídeos boto fontes na descrição. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que conhecer